Temos muito terreno para percorrer, portanto, preparem-se. Preparem seus telefones para tirar fotos. Preparem suas anotações para o que temos de fazer. Eu estava lendo a história de um capitão de navio que tinha uma rota regular da Califórnia para a Colômbia. E um dia, pouco antes de partir para a Califórnia, quando ele deixou sua carga na Colômbia, vindo dos Estados Unidos, um dia antes de partir, o cartel da Colômbia lhe enviou uma mensagem e lhe ofereceu $500 mil para transportar um pequeno carregamento de narcóticos, de drogas ilegais para os Estados Unidos. E ele logo disse não. Ele não tinha nenhum motivo para querer fazer parte disso. Isso aconteceu em suas 3 viagens seguintes. Depois, a cada viagem, eles continuavam aumentando a oferta se ele levasse essas drogas ilegais de volta aos Estados Unidos. E finalmente chegaram a $2 milhões. Se eles pudessem colocá-lo lá, tudo o que ele teria de fazer seria ir fazer seu negócio. E haveria pessoas lá para descarregar as drogas ilegais. Quando lhe ofereceram os $2 milhões, ele hesitou e finalmente disse, talvez. Em seguida, entrou em contato com a DEA aqui nos Estados Unidos e foi montada uma operação secreta. Os traficantes foram presos. Mas o que foi interessante é o seguinte, um dos agentes da DEA perguntou ao capitão, por que você esperou até chegar a $2 milhões para entrar em contato conosco? E aqui está o que ele disse, eles estavam chegando muito perto do meu preço. A tentação sabe o seu preço. A tentação sabe onde você está indefeso e suscetível e continuará implacavelmente fazendo ofertas à sua alma. É isso que a tentação faz. Ele continua batendo a porta, fazendo ofertas, aumentando a aposta. Há uma promessa sobre essas ofertas implacáveis que me dá esperança no livro de Isaías. Eis o que ele diz, Isaías 54:17. Toda ferramenta preparada contra ti, aleluia, não prosperará. Pessoal, não sei quanto a vocês, mas essa é uma boa notícia hoje. Mas é muito interessante para mim o fato de que a palavra formado é uma palavra muito pessoal. A palavra formar, quando diz que nenhuma arma se formará contra você, na verdade significa feito sob medida, personalizado. É uma palavra para alguém que foi usado para encomendar cerâmica e quer que ela seja feita sob medida. E o que Isaías está fazendo é nos dar uma advertência séria de que cada batalha que você enfrenta e eu enfrento, entenda agora, é construída sob medida para nós e para o ponto em que estamos em nosso coração e alma. Isso significa que são armas projetadas por demônios, feitas especificamente para prejudicá-lo e atacar suas áreas mais fracas. Essas não são coisas aleatórias que estão vindo contra vocês, pessoal. De onde quer que você esteja assistindo, seja de uma sacada ou da Itália, essas tentações são criadas por demônios. Para alguns é o intelecto. Você fica tão enterrado no intelecto que perde a fé. Para alguns é o medo da saúde, o medo de morrer. Para outros é a solidão e até mesmo o medo de ficar sozinho. Para outros é a ganância e o desejo de ser rico, porque tudo o que sua família conheceu foi a pobreza. Para outros é a luxúria e as correntes da pornografia. E aqui estão as más notícias. Satanás vai atrás de seu ponto mais vulnerável. Essa é a má notícia. Essa é a confecção sob medida. Mas aqui está a boa notícia. Nenhuma arma formada contra você tem que prosperar. Vamos nos certificar hoje de que descobriremos e saberemos o que a Bíblia diz sobre vencer o que chamaríamos de guerra espiritual. Veja, a tentação está lutando contra as ofertas e atrações personalizadas. Deixe-me dizer isso novamente. A guerra espiritual e como estamos lidando com isso é a tentação, entenda isso agora, é lutar contra essas ofertas e atrações feitas sob medida. Quero lhe dizer algo que tive que continuar digerindo. Ouça isso agora, você vai ver. Para que a tentação seja tentação, ela precisa me atrair. Tem que ter algo que eu quero. Agora, alguns de vocês vão pensar, bem, é claro, é isso. Mas, pessoal, é isso que torna tudo ainda mais difícil de entender. As 3 tentações de Jesus não seriam tentações se não houvesse algo que o inimigo não estivesse buscando.
ele estava tentando atrair Jesus em Mateus capítulo 4. E isso é difícil de dizer, porque Jesus seria invencível. Mas como Jesus foi tentado em todos os pontos, como nós, ouçam isso. Hebreus 4,15. Temos um sumo sacerdote que, como nós, passou por todo tipo de tentação. Mas aqui está a boa notícia, porém sem pecado. Veja, o velho escritor puritano disse isso da seguinte forma: o diabo tinha uma fruta para Eva, uma uva para Noé, uma muda de roupa para Geás e prata para Judas. Podemos continuar acrescentando, ele tinha roupas e barras de ouro para Acã. Ele pode oferecer sua refeição a todos os paladares. Essa é a parte personalizada. Ele sabe qual será o fator que começará a atingir essas áreas vulneráveis e suscetíveis. Mas a boa notícia não é que elas não tenham que prosperar, mas a boa notícia fica um pouco melhor. Preparem-se, essas são boas notícias. A mesma presença e poder do Espírito Santo que permitiu que Jesus resistisse, aleluia, reside em cada cristão. Ouça, mantenha isso na tela por um momento, porque sei como é. Você sempre diz, o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita em mim. Adoro esse versículo, mas às vezes preciso me lembrar de que o mesmo Espírito que permitiu que Cristo vencesse e resistisse à tentação, esse Espírito Santo reside em você se for um cristão nascido de novo. A história de Robert, que foi um de nossos diáconos em Detroit há muitos anos, é uma história que sempre, quando penso nessa palavra tentação, sempre começa a encher minha mente. Formado no Teen Challenge e um homem incrível. Ele era muito trabalhador e serviu como um dos principais líderes de nossa igreja. Um dia, Robert não apareceu. Ele não estava mais lá. Foi tão intrigante porque ele não caiu gradualmente. Ele havia desaparecido, ele simplesmente não apareceu. Ele não apareceu na igreja depois de estar lá por anos, quase uma década. Quando conversei com a esposa dele, foi isso que ela me disse. Robert voltou para a boca de fumo no bairro. De fora parecia que simplesmente aconteceu como se fosse você estivesse na liderança e um dia estivesse em uma boca de fumo. Literalmente reuni 3 dos nossos maiores cristãos da igreja para tirar Robert de uma boca de fumo. Lembro que bati na porta e os coloquei bem na minha frente para que se houvesse um tiroteio, eles o recebessem primeiro. E coloquei-os bem na minha frente. Bati na porta, me afastei e disse, vocês cuidam disso. Então eu simplesmente, literalmente, deslizei, era como uma coisa da proibição dos anos 20. A coisa deslizou, o que você quer? Eu disse, sou o pastor do Robert, manda ele sair agora. Lembro-me dessa porta, do escorregador se fechando, da porta se abrindo e de eles o empurrando para fora. E depois de dias e semanas conversando com ele, nunca esquecerei suas palavras. E foi isso que ele me disse. Pastor Tim, todos os dias eu saía de casa e ia trabalhar para sustentar minha família. Eu vinha para essa rua principal de Detroit para pegar o ônibus. Mas todos os dias eu tinha a opção de virar à direita para o ponto de ônibus ou virar à esquerda para voltar ao antigo bairro. Todo dia que eu entrava em cena, havia 2 opções no destino, direita ou esquerda. Se eu virasse à esquerda, isso me levaria para a boca de fumo. E se eu virasse à direita, ele me levaria ao ponto de ônibus, eu chegaria ao meu trabalho e sustentaria minha família. Não sei o que aconteceu, mas depois de 10 anos, escolhi a esquerda. Eu simplesmente escolhi a esquerda. Essas palavras ficaram comigo, igreja. Robert escolheu a esquerda. Essa é a força da tentação. Thomas Brooks, o escritor puritano, ele disse assim, se Deus não fosse meu amigo, Satanás não seria meu inimigo. Que no dia em que Robert fez de Deus seu amigo, Robert entrou para a lista de inimigos do inferno. E pessoal, não posso dizer isso de outra forma. No dia em que você se torna um cristão, você se torna um inimigo do inferno. A tentação aparece no seu caminho. Em 1 Pedro 5,8,
Satanás recebe uma descrição que me faz estremecer. Ele é chamado de leão que ruge e está procurando uma refeição. Ouçam, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Procurando alguém para devorar significa que Satanás não está apenas em uma missão, mas em uma missão para destruir. E aqui está o que eu determinei. Agora é a hora, minha igreja. Isso é o que eu determinei para o futuro. Eu não quero ser a próxima refeição do diabo. Acabei de decidir isso. Não vou ser. Quantos estão comigo nessa? Dizendo que não serei a próxima refeição desse leão que ruge. Agora aprendi algumas coisas interessantes sobre os leões. Estava olhando para esse versículo e acho que quase conseguimos ver algumas das táticas do inimigo. Quero que você as anote e depois vou lhe dar algumas ferramentas reais. O que faz com que a caçada de um leão seja bem sucedida? É tão intrigante e tão aplicável a mim. Esta é a primeira coisa que ele diz. Dizia que um leão deve primeiro perseguir sem ser detectado antes de atacar. Surpreender a presa é como o leão se alimenta, porque ele é muito lento para pegar um animal alerta à sua presença. As presas dos leões sabem que um leão visível é um leão seguro. Elas não têm medo se puderem ver o leão, pois uma manada de gazelas permitirá que um leão se afaste alguns metros porque o vê. É muito lento para pegá-lo. Mas você nunca verá a tentação e o diabo chegando. Ele fica à espreita e depois ataca. E é por isso que temos de ficar sóbrios e acordados e sempre em formação de batalha, porque o inimigo está sempre rondando. Número 2, anote isso. Leões pegam o que é mais fácil. Geralmente matam os jovens, os doentes e os idosos. Alguns de vocês pensam, isso é todo mundo na igreja, certo? Fiquem apenas com os jovens, os doentes e os velhos. E este foi o outro que eles colocaram. Os jovens, os doentes, os velhos e os descuidados. Os jovens, os doentes, os velhos e os descuidados. Agora, este aqui, ok, se preparem para este aqui. Eles disseram que uma das outras coisas que tornam essa caçada bem sucedida é que, quando a fogueira se apaga, o leão se muda para lá. Eles disseram que à noite, quando o fogo se apaga, os leões se mudam. É importante que, quando alguém viaja, sejam turistas ou caçadores, a fogueira fique acesa a noite toda. Diz que quando nas selvas, eu estava lendo a história do Quênia. No Quênia, um médico e sua esposa, depois de voar dos Estados Unidos, um dia de observação de pássaros e fotografia, foram para a cama no Quênia com uma fogueira do lado de fora. E eles foram avisados para manter os troncos no fogo para que os leões fossem mantidos longe. E o fogo estava muito quente, e então eles adormeceram, e quando acordaram, havia apenas brasas fumegantes, mas o problema era que apenas um acordou. Porque as brasas fumegantes literalmente convidavam, a escuridão convidava o leão a entrar na tenda, que começou a tirar a vida da esposa do médico. Quando você perde seu fogo, torna-se um candidato à próxima refeição do diabo. Pessoal, deixe-me explicar da seguinte forma. O primeiro aviso de que o fogo está diminuindo é quando você está morno. Alguns estão como, já ouvi falar disso em Apocalipse 3. Deixe-me explicar o que é morno. A melhor definição. Aqui vai. Ser morno significa o seguinte. Eu ainda creio em Deus. Só não estou mais tão entusiasmado com Ele. Pessoal, olhem para mim. Olhe para mim. Você sabe que o fogo está diminuindo? Se consegue ficar aqui enquanto as pessoas chamam, com as mãos no bolso ou ao lado, e as pessoas chamam. Pessoal, quero lhes dizer uma coisa. Quando começamos a clamar a Deus, sou o homem mais desesperado deste lugar, porque sei que o leão está à espreita. Se você quiser ficar aí sentado e parecer sofisticado, então Deus, eu não iria abençoá-lo. Deus o ajude, porque do lado de fora dessas portas, esses leões estão à espreita e procurando por alguém. Pessoal, estou lhes dizendo, a melhor maneira de manter o fogo aceso é levantando as mãos, levantando a voz, pedindo a Deus que venha. Ouçam.
alguns de vocês estão sentados aqui e sua religião os mantém tão sofisticados, mas quando se sabe que há leões lá fora, não preciso de sofisticação. Eu serei o primeiro a ir. Socorro! Preciso da ajuda de Deus em minha vida. Alguns de vocês, vejam só, alguns de vocês ficam tão piedosos durante o louvor como se isso fosse maturidade. Deixe-me ver essas pessoas desesperadas. Olhe para mim, estou desesperado. Não se ganha batalhas assim. Você vence batalhas dizendo, vem Jesus. O grande mártir missionário Jim Elliot disse o seguinte, ouça sua oração. Ele disse, ele faz de seus ministros uma chama de fogo e depois diz, será que sou inflamável? Deus, livra-me do terrível amianto de outras coisas. Sature-me com o óleo de seu espírito para que eu possa ser uma chama. A chama é transitória, de curta duração. Você consegue suportar isso, minha alma? Vida curta. E então ele clama, faça de mim seu combustível, chama de Deus. Faça-me seu combustível. Essa é a minha oração. Faça de mim o seu combustível. Qualquer coisa que tenha amianto, eu não quero. Se o que vejo, observo, vejo, até mesmo com quem ando pessoal, há algumas pessoas de amianto que precisam sair de suas vidas. Como eles não o estão atraindo para Deus, estão começando a isolá-lo de Deus. Tenho que fazer outro. Ok. Aqui vamos nós. Quarto, ok, este aqui, deixe-me fazer isso rapidamente. Onde vagam os retardatários, os leões se alimentam. Os leões conhecem sua força, mas também conhecem a força dos números. Quando um leão está olhando para um rebanho, ele sabe que se atacar um deles, será vítima de uma debandada e será pisoteado. E isso é o que diz o texto. Os leões procuram o rebelde que não quer andar com a manada, que se isola sozinho. Quando a zebra se afasta o suficiente do grupo, o leão ataca. Ele a puxa para a grama alta e vai até a júgula antes mesmo que o rebanho perceba o que está acontecendo. Permaneçam em comunhão. Ouça-me, permaneçam em comunhão. Não seja um retardatário que acha que não precisa da família de Deus. Este é o sua manada. Esse é o sua manada. Este é o seu próximo. Você precisa dele, porque às vezes quando não vemos o ataque, quando estamos à espreita, precisamos uns dos outros. Não quero ser a próxima refeição do diabo. Não quero ser isso. O diabo ronda à procura daqueles que operam por conta própria, os retardatários que se distanciaram do povo de Deus. Ele está procurando por aqueles que deixaram o fogo se apagar. O diabo quer devorar os mais fáceis, os jovens, os velhos, os doentes e os descuidados, e o diabo ficará à espreita e atacará. É preciso que haja uma luta em nós. Tem que haver armas contra isso. Estamos em uma batalha, mas com Deus essa batalha pode ser vencida. O grande pregador escocês, Robert Murray McCheyne, disse o seguinte: eu sei muito bem que quando Cristo está mais próximo, Satanás também está mais ativo. Então aqui está o que você precisa saber. Quando somos guiados por Ricardo e Vicky, e até mesmo por Karim, nos momentos de adoração, quando sentimos a presença dele, prepare-se, pois é aí que Satanás se ocupa. Quantos começaram a adorar e estão querendo tudo, e em você começa? Verifique seu telefone, veja quem está mandando mensagens, e você só quer dizer: eu nem me importo com eles, por que vou pegar meu celular? Deixe-o de lado, levante as mãos e diga: não vou me distrair com o que Deus quer fazer. Graças a Deus, Ele está perto de nós. O mais assustador é que o sussurro da tentação pode ser ouvido mais facilmente que o chamado ao dever. E hoje vou lhe dar um chamado ao dever. E esse versículo é muito poderoso na luta contra a tentação. É provavelmente o versículo em que me apoiei de muitas maneiras diferentes. Aqui está o que ele diz. Paulo diz assim: aqui está seu chamado ao dever. Não vos sobreveio nenhuma tentação, senão a que é comum aos homens. E Deus é fiel. Pessoal, aqui vão as boas notícias.
E Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, esta é uma boa notícia. Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Aleluia! Aleluia! Aqui está o que nos foi dito. Ouça isso agora. Você nunca estará livre de ser tentado, mas você pode experimentar a vitória ao não ceder à tentação. Pessoal, ouçam, vocês serão tentados até chegarem ao céu. Vamos ser honestos. Quando somos salvos, amigos, a sensibilidade aumenta em nós espiritualmente. Mas essa tentação sempre virá. Veja, aqui está a boa notícia. A segunda parte é uma boa notícia. Cristo foi tentado, portanto seremos tentados. Cristo venceu, por isso podemos vencer. Essa é a boa notícia sobre isso. Deixe-me por um momento, apenas para nos fazer pensar dessa forma, colocá-lo em um pouco da linguagem de hoje. Ouça-o na versão de Ken Taylor, a paráfrase da Bíblia Viva. Quem diz assim, mas lembre-se disso, os desejos errados que surgem em sua vida não são algo novo e diferente. Todos nós os temos. Muitos outros já enfrentaram exatamente os mesmos problemas antes e nenhuma tentação, aleluia, é irresistível. E então ele diz o seguinte: você pode confiar em Deus para evitar que a tentação se torne tão forte que você não consiga resistir a ela, pois Ele prometeu isso e fará o que diz. Ele lhe mostrará como escapar do poder da tentação para que você possa resistir pacientemente a ela. Aleluia, isso é uma boa notícia para mim. Richard Sibbes diz que Satanás dá uma maçã a Adão e lhe tira o paraíso. E então ele diz o seguinte: portanto, em todas as tentações, consideremos não apenas o que elas oferecem, mas o que perdemos com elas. Durante 20 anos, pastoreei uma igreja em um cinema pornográfico que transformamos em uma igreja, um cinema triplo X. Nossos escritórios não eram dentro do cinema, e bem ao nosso lado havia um hotel de prostituição. Compramos o cinema pornográfico Flagship e o transformamos em uma igreja. Bem ao nosso lado ficava o hotel. Eles publicavam o custo horário para a prostituição e para os quartos. Depois, por 10 anos, tivemos nossos escritórios no estacionamento de uma loja de livros de adultos. Estávamos bem acima dela, bem ali. Deus abriu caminho ter cozinha comunitária e escritórios. E cada dia, eu entrava com meu carro no estacionamento e havia uma escada amarela. Na parte inferior da escada, havia uma entrada para a livraria pornográfica e a escada amarela nos levaria aos escritórios da igreja. Portanto, se você vier para o aconselhamento, isso é o que você verá se for um cristão vitorioso ou não. Estou lhe dizendo agora mesmo, porque toda vez que você entrava, tinha que subir. Era como o Robert. Você tinha a opção de escolher para onde ir. E pessoal, mas deixe-me dizer uma coisa. Todos os dias eu tinha a opção de subir os degraus ou seguir em frente. Todos os dias. Mas o que aconteceu foi o seguinte. Fiquei pensando, não no que ele oferecia, mas no que poderia ser perdido. Não o que é dado. Veja, isso é o que às vezes não fazemos. Esquecemos que não é o que é oferecido, mas o que perdemos. E é por isso que quando eu chegava lá, vestia minha armadura por 10 anos e a colocava e dizia: ouça, posso estar subindo as escadas com um escudo de fé e pés calçados com a preparação do evangelho da paz, e uma espada do Espírito e um capacete da salvação, e posso ser lento ao subir as escadas, mas aqui, pela graça de Deus, estou subindo as escadas. Vou subir essas escadas. O grande pregador do século XIX, Spurgeon, disse o seguinte: se você me disser quando Deus permite que um cristão deixe de lado sua armadura, eu lhe direi quando Satanás deixou de ser tentado. Mas ele disse: mas nós somos como os velhos cavaleiros em tempos de guerra. Dormimos com o capacete e a couraça afivelados para o arqui-enganador.
Aproveitaremos nossa primeira hora livre para nos tornar sua presa. Que o Senhor nos mantenha vigilantes em todas as estações e nos dê uma fuga final da mandíbula do leão e da pata do urso. Aleluia! A tentação é forte para todos nós. Aqueles que estão assistindo online, ouçam Hong Kong, ouçam Taiwan, ouçam cuidadosamente a Suécia, a Dinamarca. A tentação é forte. Deixe-me explicar isso para você da seguinte forma. O que é tentação? Anote isso, vou passar por isso e darei ferramentas. O que é tentação? Guarde isso na mente. Tentação não é pecado. Essa é a sedução, é o preço da oferta. Esse é o capitão que sempre recebe a oferta. Entrega as drogas, entrega as drogas. Tentação não é o pecado, a tentação é uma bifurcação. É a apresentação de uma escolha de qual caminho você vai seguir. Você contrabandeia as drogas? Você vira à direita ou à esquerda na rua principal, no ponto de ônibus ou na casa de crack? Você sobe as escadas amarelas de metal ou entra na livraria para adultos? A tentação é sempre uma bifurcação no caminho. E o que isso faz? Veja bem, isso é importante. A tentação se alimenta da curiosidade. Ela me diz o que eu não tenho e o que posso conseguir se der o próximo passo. Se disser sim. Veja, eis o que quero que você veja. A palavra tentação significa simplesmente teste. O que é isso? É um teste para provar a Deus que você o ama de forma suprema, que o ama acima de tudo, que quando ela entra, e vou explicar como isso realmente acontece e como isso ocorre, porque a tentação obtém seu poder ao me persuadir a acreditar que serei mais feliz se a seguir. Essa é a persuasão da tentação. Portanto, agora ouça suas ordens de batalha mais uma vez e depois deixe-me lhe dar ferramentas. Aqui estão suas ordens de batalha. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Mas com a tentação, ouça as palavras novamente, mas com a tentação, a batida na porta, a oferta para entregar os narcóticos, à direita ou à esquerda, subo a escada amarela ou entro na livraria para adultos. Com a tentação que você está enfrentando no Bronx, ou com a tentação que está enfrentando em Amsterdã, a tentação que você está enfrentando em Staten Island, ou a tentação que você está enfrentando no Rio de Janeiro, ouça-me. Com a tentação com a qual você está lutando neste momento, aqueles que vivem em Roma e que estão assistindo conosco, aqueles que estão assistindo da Arábia Saudita, aqueles no Cairo que estão ouvindo, com a tentação que você está enfrentando, Deus diz isso: eu sou fiel e vou providenciar uma maneira de sair dessa coisa, que não é o fim, não precisa ser que você se torne a próxima refeição do diabo. Então, vou lhe dar 3 ferramentas e vamos analisar isso rapidamente. A rota de fuga para sair dessa situação. Aqui está. Deixe-me falar com você sobre como fornecer o caminho de fuga. Então, aqui está o primeiro. Número 1, isso é muito importante. Número 1, a palavra de Deus. Aqui está ela, pessoal, ouçam. Jesus. Em Mateus capítulo 4, Jesus se depara com Satanás e com o que chamamos de as 3 tentações. E pessoal, acredito que Jesus estava estabelecendo um precedente para nós. Ele estava dizendo: estou prestes a lutar contra Lúcifer, não um diabo do inferno ou um demônio, mas estou lutando contra o próprio Lúcifer, o próprio Satanás. E Jesus nos mostra claramente como a vitória vem. Agora ouça. Se você está constantemente ouvindo a batida e destrancando a porta, quero que entenda o seguinte: você pode obter todo o aconselhamento que quiser. Amigos, vocês podem ir à igreja o quanto quiserem. Você pode receber pessoas impondo as mãos sobre você, não apenas ungindo com óleo. Eles podem despejar a melhor marca em você, até que você fique encharcado de óleo. Mas estou lhe dizendo, se você não tiver essa parte de sua vida, não poderá vencer essa batalha. Você atenderá a porta.
Pessoal, vocês não podem... Ok, aqui está, anotem isso. Vou deixá-los realmente furiosos. Um cristão sem palavras é um cristão sem poder. Se você acha, se você pensa ou acredita que apenas comer no domingo é suficiente para manter a porta trancada, quando Satanás continua vindo em sua direção, e com os convites personalizados e demoniacamente projetados, se você acha isso, é impossível. Pessoal, deixe-me dizer isso a vocês desta forma. Se Jesus precisou da palavra de Deus para derrotar o diabo, o que o faz pensar que você pode vencer sem ela? Ok, deixe-me ajudá-lo. Você não é uma exceção. Você não vai dizer, oh, não, você não entende, eu sou de Porto Rico. Ok, ouçam porto-riquenhos, vocês vão cair. Não é possível vencer sem que a palavra faça parte de sua vida. Aqui está, pronto. 3 vezes Jesus disse ao diabo, está escrito. Pessoal, ele voltou a palavra todas as vezes. Com certeza. Ouça, se você vier ao meu consultório para aconselhamento, esta é a primeira pergunta que sempre faço. Fale-me sobre seu tempo na palavra e em oração. Essa é a primeira pergunta que faço. E aqui está o que eu quero que você saiba. É incrível para mim que em 40 anos de ministério, eu nunca tenha ouvido alguém dizer, sabe, estou lendo a Bíblia 1 hora por dia, orando 1 hora por dia, mas não consigo parar de ver pornografia, ou não consigo parar, nunca ouvi essas palavras, nunca. Ninguém chega dizendo, estou lendo, estou na palavra, estou estudando a palavra e estou orando. Pessoal, o que é incrível são as pessoas que acham que o aconselhamento resolverá o problema. Não somos contra o aconselhamento. Nós temos um ministério de aconselhamento aqui. Não sou contra isso, mas pessoal, vocês não precisam das palavras do pastor Patrick, vocês precisam das palavras de Deus. É isso que os liberta. Portanto, antes que você vá em frente e marque uma consulta, deixe-me ajudá-lo, pastor Patrick. Antes de entrar na internet e marcar um encontro com ele, marque um encontro com Deus. Que tal? Que tal? Comece por aí. E aqui está o que é incrível. Porque Jesus, o que ele faz é algo que é simplesmente incrível. Porque ele diz a Satanás 3 vezes, está escrito, está escrito, está escrito. E Jesus diz, deixe-me estabelecer o precedente para você. Farei isso em um único livro da Bíblia. Então, se você for fazer isso, eu diria, cara, o Novo Testamento não foi escrito nessa época. Então, eu digo, vá para Salmos ou Provérbios, isso vai acabar com ele. Sabe o que Jesus faz? Ele diz que está escrito 3 vezes em todas as 3 passagens. Nem só de pão viverá o homem, não se deve tentar o Senhor Deus. Sabe de onde todos eles vêm? Deuteronômio. Não consigo nem soletrar. Tive que dar uma olhada e pensar, espera, é U antes de I ou I antes de U? E Jesus diz, vou escolher um livro que cada um de vocês está tentando pular a Bíblia em 1 ano. E Jesus disse, não pulem esse livro, porque o que vocês pensam não importa. Se essas palavras saírem da minha boca, então essas palavras têm poder para libertá-los. Você pode declarar que está escrito e Deus, estou lhe dizendo, trará a vitória todas as vezes. Certo, número 2, aqui está, não sei por que estou gritando o número 2, número 2, oração. Jesus estava em um dos lugares mais vulneráveis, o segundo lugar mais vulnerável, provavelmente depois do deserto, teria sido o jardim do Getsêmani. Ele estava lutando contra a tentação de não beber o cálice de dor que o levaria à cruz. A agonia e a solidão eram muito intensas. Lucas descreve que o suor se transformou em gotas de sangue, que os vasos sanguíneos estavam se rompendo por causa da agonia e da intensidade. E Jesus, que se sentia sozinho, os homens que ele trouxe consigo, que ele pensou que estariam orando com ele e talvez vigiando com ele, adormeceram. E Jesus diz estas palavras em Mateus 26, continuem vigiando e orando. Por quê? Para não cair em tentação. O espírito está disposto, mas a carne é fraca.
Isso é muito importante, sobre a importância da oração. A palavra mantém a porta fechada. A palavra me faz andar no caminho certo. A palavra me faz escolher a bifurcação certa na estrada. O grande teólogo batista R.A. Torrey disse o seguinte: a razão pela qual muitos caem em batalha é porque esperam até a hora da batalha. A razão pela qual outros são bem-sucedidos é porque conquistaram a vitória de joelhos muito antes da batalha. Eles sabiam que Deus, ouça, mas Jesus ainda acrescenta mais uma coisa à parte da oração. Ele diz para você vigiar e orar. Fique atento para não se encontrar em áreas ou em relacionamentos. Ele diz, ore, mas é melhor ficar de olho nas coisas, porque lembre-se de que o leão está à espreita. Ele fica à espreita. Fique de olho nas coisas. Eu estava lendo a história de um senhor que estava tentando perder peso. Ele lutava contra seu peso e disse que seu maior inimigo era a padaria que ficava perto de sua casa. Ele disse que quando começou sua nova dieta, alterou seu trajeto para o trabalho para evitar passar por aquela padaria italiana. Ele disse que um dia, esquecido completamente, passou acidentalmente pela padaria. Na vitrine havia uma grande variedade de doces italianos. E ele disse que foi como se essa tentação tivesse surgido. Ele disse, senti que não foi por acaso, então orei, Senhor, depende de você. Se você quiser que eu coma algum desses doces italianos, é isso que ele pede. E alguns de vocês são barulhentos porque já fizeram isso. Oro para que o Senhor crie uma vaga de estacionamento para mim bem em frente à padaria. E ele disse, e com certeza na 8ª volta, ao quarteirão, lá estava ele. Vigiar e orar. Cuidado com as padarias. Cuidado. Não se trata apenas de orar, mas também de orar e se colocar em uma posição vulnerável. Se você estiver sentado, eis uma coisa ótima. Deixe-me falar com vocês, os solteiros, por um segundo. É muito fácil olhar e pensar que isso é uma coisa de solteiros, como se vocês estivessem procurando por alguém, mas não o façam. Mas quando for a hora de adorar, adorem. Alguns de vocês estão parecendo, à medida que as pessoas levantam as mãos. Espero que tenham levantado a mão esquerda. Sim, sabem do que estou falando. Não finja que não sabe do que estou falando. E aí você fica pensando, tipo, não sei se eles são casados. E de repente, quando a mão se levanta, você diz, ó, Jesus. Aqui está um pensamento, vigia e ore. Não fique olhando para os anéis nos dedos. Olhe para o próprio Deus e diga, não estou olhando para esse lado. É isso que Deus está pedindo que você faça. Ouça, quando me casei com Cindy, ela trouxe um cachorro para o nosso casamento. Oh, Lord. Muito obediente, muito obediente. E eu lhe perguntei sobre isso, ela disse, bem, eu o levei para a minha escola para aprender coisas, esqueci como se chama isso, como uma escola para cães. Escola de obediência, é isso. Você pode perceber o quanto eu me importo com cães e anjos. Agora temos um. E esse cão era obediente, foi incrível. Fazia coisas assim, e foi isso que me conquistou. Ela colocava comida no chão e depois ia embora, ficava. E foi isso que ela disse que esses cães aprenderam. Eles disseram que quando estão nessa posição, não olham para a comida. Eles são ensinados a aprender a olhar para o dono. Eles disseram, porque se ele olhar para lá, ele ia cair dentro e comer essa coisa gostosa em 1 segundo. Mas quando o cachorro está lá e ela vai ficar, o cachorro sabe que eu escuto aquela voz. O problema com alguns de nós é que estamos olhando para todo o resto ao nosso redor. O que a oração faz é me fazer olhar diretamente para Ele e manter meus olhos focados em Deus. Tudo bem, temos que terminar.
Por último, este é o que eu lutei para dar a vocês, mas depois pensei, não me importo. Então vamos lá. Marcos, vamos tocar a música do ponto 3. Aqui vamos nós. A oração, a palavra, e essa é a que eu disse que tenho que fazer. Vou começar rapidamente e é isso, submissão. Tiago, capítulo 4, deixe-me explicá-lo assim. Eu estava lendo a história de um jovem que recebeu um chamado em sua vida para ir para o campo missionário. E se você não sabe o que significa ser um missionário, é alguém que vive em um país, talvez no Japão, ou na Colômbia, ou nos Estados Unidos, e sente que foi chamado para ir a outro país e compartilhar o evangelho. É isso que um missionário é. Portanto, um missionário leva o evangelho e o prega em outra terra estrangeira, em uma seção que ainda não ouviu o evangelho. Mas o problema desse jovem era que ele ainda tinha uma vantagem sobre ele. Ele ainda tinha um espírito independente, tinha um espírito arrogante e orgulhoso. E isso se manifestava quando ele falava com os outros. Quando falava com os líderes, ele tinha um ar de superioridade. Quando ele procurou seu líder para perguntar sobre seu chamado para ser missionário, o senhor mais velho disse o seguinte: antes de ser um missionário, você precisa ser um submissionário. Você precisa aprender a se submeter. Ele disse que você quer um emprego, mas não tem a atitude certa. Você quer ser missionário, mas não temos nem mesmo um submissionário dentro de você. Eu cresci na igreja, e apenas nessa denominação, amarrar Satanás era uma grande coisa. E fazíamos isso o tempo todo. Prendemos Satanás em tudo. E isso era apenas algo que você dizia. Chamava-se guerra espiritual. Eu o prendo Satanás, eu o prendo Satanás. E essas palavras deveriam ser as palavras que trariam a vitória. Mas quando você lê o livro de Tiago, a situação é um pouco diferente. Tiago nos ensina que a vinculação não é feita simplesmente com a boca, mas com a vida. É feito com uma vida submissa. Ouça, Tiago 4:7, não perca isso, ouça isso, sujeitem-se pois a Deus, resistam ao diabo e ele, alguns de nós, tem a palavra fugir, ou ele vai fugir de você. Veja, se você simplesmente for, resista ao diabo e ele irá, e eu já ouvi pessoas dizerem isso, resista ao diabo e ele irá. Isso não é o que diz, é o que... A parte difícil disso, veja, eu cresci resistindo ao demônio, eu o amarro Satanás, foi com isso que cresci, ninguém nunca me disse, submeta-se a Deus. Essa é a parte da submissão, essa é a parte que tira isso simplesmente das palavras de sua boca e diz que tem a ver com sua vida. Submissão é um trabalho árduo, mas poderoso. Submissão é a palavra de combate ao diabo, e tão facilmente esquecido pelo cristão. A submissão começa com o reconhecimento da autoridade de Deus. É quando você reconhece Deus como a autoridade em sua vida e diz que não apenas Deus é mais poderoso do que eu, mas também é mais sábio do que eu. Portanto, quando leio algo aqui, eu me rendo a isso ou me submeto a isso. Submissão, deixe-me repetir, submissão diz que você é mais inteligente do que eu, você é mais sábio do que eu. Então, quando a Bíblia aqui vem, não sei porque estou implicando com pessoas solteiras, mas deixe-me terminar isso com vocês hoje, que pensam tipo, não queremos voltar para aquela igreja. Deixe-me ajudá-lo, mas na verdade você voltará. Então aqui está. Portanto, quando a Bíblia diz, não vos prendais a um jugo desigual, o que isso significa é o seguinte: há uma diferença, e eu nem tenho isso em minhas anotações, portanto, aqueles que estão tentando acompanhar a produção nem vão ver. Há uma diferença entre ministério e companheirismo. Você ministra a todos, mas a Bíblia diz que a luz não pode ter comunhão com as trevas. Ele diz, mas ele me ama. Ok, deixe-me ajudá-lo. Ele ama você segundo a definição dele, não por esta. 1 Coríntios 13. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento. Isso é, portanto, nós nos submetemos a isso. Portanto, quando a Bíblia diz, moça, quando a Bíblia diz, não se envolva, não entregue sua vida a alguém que não seja cristão, eis o que a submissão faz. Você é mais sábio do que eu, Deus. Você sabe, porque as batidas sempre virão à porta para tentar dizer que você não vai mais ficar sozinho.
Você não precisará mais ficar sozinho. Lembra-se do que dissemos sobre a tentação? Quando olhamos para ela, não se trata apenas do que ela oferece. Eu tenho um homem, eu tenho um marido, finalmente serei uma mãe. Você só fala sobre o que ele oferece, mas você nunca fala sobre o que ele vai tirar de você. E quando Deus expõe algo, ele diz: não vou lhe dar todos os detalhes, vou apenas dizer, não se juntem em jugo desigual. E não vou fazer isso por causa de A, B, C, D e E. Ele diz, preciso que você confie em mim, que sou o Deus onisciente, que sei o que estou fazendo aqui. Sei o que está acontecendo aqui. É impossível resistir ao diabo em qualquer área, se não houver submissão a Deus em todas as áreas. Não perca isso. Deixe-me dizer isso novamente. É impossível resistir ao diabo em qualquer área, se não houver submissão a Deus em todas as áreas. É por isso que a maior vinculação que você pode fazer é dizer sim, sempre a Deus. A submissão a Deus é a maneira de o crente afastar Satanás de sua vida. É a palavra de Deus. Você não pode vencer sem a palavra. Vigiar e orar é essencial. E nossas vozes são vazias sem submissão. Sabe o que é interessante? E é aqui que realmente nos fechamos, Mark. De fato, chegamos ao fim aqui. Portanto, o chamado para o dever foi este. Nenhuma tentação o domine, o que não é comum para mim. Deus sempre providenciará um meio de escapar. Mas é interessante que antes desse versículo, o apóstolo Paulo nos dá um tapa na cara. Ele diz, deixe-me lembrá-lo. Ouça 1 Coríntios 10, 12. Ele diz, por isso tenham cuidado. Se estão a pensar que estão firmes, olhem que podem também cair. É um tapa na cara dizer, esse é o homem que pensa. O homem que pensa está no versículo 12. O homem dependente está no versículo 13. A coisa importante aqui é, quando ele diz, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus. Ou você confia em seus pensamentos traidores de força pessoal, ou confia no Deus fiel que começa a fornecer o caminho de escape. Deixe-me explicar isso da seguinte forma. Fique de pé comigo, pelo menos sabem que estou fechando. Aqui está. Olho para cá esta noite, esta manhã e vejo o pastor J.C. Mejia, que nós ordenamos, o World Challenge o ordenou, na quinta-feira à noite aqui, e eu me lembro de uma conversa que o pastor J.C. e eu tivemos, quando eu estava indo para onde fica a igreja dele. Eu voei para Laxis e estávamos dirigindo para a casa dele, que ficava fora de Los Angeles, e eu me lembro de ter visto algo que nunca tinha visto antes. Nasci e cresci em Nova York e nunca tinha visto isso em Los Angeles. Então estávamos saindo do lado de Los Angeles e enquanto passávamos por essas partes curvas da rodovia, todas essas coisas, havia essa saída e era isso que dizia, rampa de emergência. Que tipo de saída é a rampa de emergência? E eu disse, pastor, o que é uma rampa de emergência? E então ele me ensinou, ele disse, isso é para caminhões, rampa de emergência. Veja, quantos de vocês, nova-iorquinos, sabem o que é uma rampa de emergência? Sim, você é isso. Ok, eu não sabia o que era. É um monte de areia que sobe quase 50 metros e é a areia que sobe nessa inclinação gigante e isso é o que ele me disse. Ele disse que nesses caminhões gigantes, eles têm freios a ar e se você continuar a pisar no freio, nessas curvas fechadas o tempo todo, às vezes você freia tanto que perde os freios e eles não têm como parar. Ele disse que o que essas rampas de emergência fazem é que quando um caminhão não tem capacidade de parar e há uma saída, ele pode subir uma rampa de emergência, as rodas afundam no chão e ele consegue evitar o que literalmente poderia ter sido desastroso. É como se você tivesse ficado sem freios. Olhe para mim, varanda. Anexo, transbordamento. Ouça o que estou dizendo. Sabe o que acontece na tentação quando você continua cedendo? Você não tem mais freios. E você pensa, meu Deus, o que eu faço aqui é a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. Posso lhe dar boas notícias hoje? Hoje há uma rampa de emergência.
Há uma rampa de emergência que o ajudará a parar hoje. E aqui está o que Deus vai fazer. É isso aí, rampa de emergência. Vamos começar. Se você está aqui hoje e apenas diz: pastor, eu preciso. As tentações quando eu saio aqui na minha universidade, no meu trabalho, no meu apartamento, no meu país, na minha profissão, na minha família, eles continuam batendo na porta. Ele sabe meu preço, ele continua, e é difícil. Sinto como se tivesse perdido o freio. Minha boca está dizendo algo, minha mente perdeu o freio nisso e perdeu o freio aqui. Meu coração, as fantasias que continuam surgindo de um casamento desfeito, e tudo o que você faz é fantasiar como seria ser um homem solteiro novamente. Você fantasia pensando em como será quando eu não precisar mais estar casada com eles e ser responsável. Estou falando com alguém que está nesse lugar agora e você perdeu o freio, porque sabia que quando esses pensamentos de divórcio surgissem, você costumava pôr um fim a essas coisas, mas agora perdeu o freio nisso. Estou lhe dizendo, ouça, esta é a sua rampa de emergência hoje para impedir um divórcio que você pensa: se eu puder sair daqui, é difícil. Ela não me respeita, e estou falando com um homem neste lugar hoje. Estou lhe dizendo agora mesmo que você sairá deste prédio, pedirá o divórcio, entra na rampa de emergência. Deus o resgatará hoje, Deus o resgatará hoje. E você estará lá e saberá o que está acontecendo, e saberá que Deus está falando com você agora. E este é um dia de liberdade, é um dia de liberdade hoje. Os freios foram travados, mas eu lhes digo que este será um dia em que Deus receberá a glória. A vitória voltará para as suas vidas hoje. A vitória voltará para as suas vidas hoje. Mas isso requer honestidade, transparência, vulnerabilidade para ir em frente. Perdi os freios, mas estou pegando a rampa de emergência hoje. Não vou cair deste penhasco. Não estou indo por esse caminho. Não estou me encontrando. Tenho consciência das perdas, mas vou fazê-lo hoje. Estou percebendo que nenhuma arma formada contra mim vai prosperar. Vou confiar em Deus para isso. Deus, estou voltando para a palavra. Vou voltar a orar. Submeto-me à sua sabedoria. Você é muito mais inteligente do que eu. Chega. Varanda, piso principal. Se você diz: pastor Tim, preciso da rampa de emergência, saia do seu assento agora mesmo. Desça rápido. Apenas saia de seu assento, não espere mais. Quem quer que seja, vá em frente. Eu só estou perdendo o controle sobre isso e preciso da vitória hoje. Espero por você, porque eu creio. Sacada, comece a descer. Hoje será um dia de vitória. Este será um dia de vitória nesta casa. Deus vai libertá-lo hoje. Ele vai libertá-lo. Não continue dirigindo para fora desse lugar. Deixe Deus, deixe que essa seja a rampa de emergência hoje e diga: Deus, preciso de vitória hoje. Que hoje seja o dia. Varanda, vamos esperar por você. Você está pensando como: é uma caminhada tão longa. Sim, saiam dos assentos, venham para cá. Deus vai fazê-lo, Deus vai fazê-lo. Estou no meio do corredor. Eu sei, é muito difícil. Você precisa passar por 10 pessoas. Ouça, hoje há vitória nesta casa. Deus vai libertá-lo hoje. Aleluia, aleluia. Será um dia de vitória. Será um dia de vitória. Vou acreditar que Deus fará alguma coisa. Deus vai fazer algo. Vamos esperar um pouco aqui. Eu só quero crer no Senhor. Você tem uma canção em seu coração enquanto eles estão chegando? Vamos cantar algo e depois quero orar. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand, when everything around me shakes. I've never been more glad that I put my faith in Jesus. He's never let me down. He's faithful through generations. So why would he fail now? He won't. I still got joy, yeah. I still got joy in chaos. I've got peace that makes no sense, so I won't be going
Obrigado, Ricardo. Você escolheu a música perfeita. Ele não falhará. Obrigado. Esta é uma rampa de emergência para você. Esta é uma rampa de emergência. Isso é o que é. Igreja, estenda a sua mão para eles aqui. Pai, esta é a rampa de emergência deles. Obrigado, Deus. Eles perceberam que os freios estão desligados. Eles perceberam, Senhor Deus, que não há como parar. Mas, Senhor, hoje, obrigado por ser fiel, ó Deus. O Senhor é fiel a eles. Foi isso que ouvimos. Deus é fiel, que proporcionam um meio de escape. Então agora estou perguntando a Deus: o Senhor permitiria que a palavra de Deus começasse a aumentar em suas vidas? Antes de começarem a olhar para qualquer lugar, antes de ligarem a ESPN ou a CNN, ou antes de ligarem a Fox News, antes de assistirem a uma reprise de algum programa, oro para que digam agora mesmo: dou prioridade à palavra em minha vida. Eu oro para que você comece a iniciar uma vida de oração dentro deles, mesmo que sejam 10 minutos por dia, que eles simplesmente se levantem de manhã e digam: Deus, eu te peço, hoje eu coloco minha armadura e oro para que o Senhor me ajude hoje. E eu oro para que o Senhor levante pessoas de oração, pessoas da palavra e pessoas submissas ao Pai que dirão: Deus, você é mais esperto do que eu. Se está escrito em sua palavra, Deus, pela fé, eu não preciso nem de uma explicação. Você já provou que é mais inteligente do que eu. Portanto, Deus, peço a bênção do Senhor agora mesmo sobre eles. Dê a eles um meio de escapar. Eles pegaram uma rampa de emergência, deixaram o ar voltar, e eu oro por um milagre em suas vidas. Eu oro por um milagre, oro ainda hoje, eu creio. Pessoal, aqueles que estão neste altar, olhem para mim por um momento. Vou lhes contar e prometer o que vai acontecer assim que você sair por essas portas. Isso é o que você vai ouvir. A batida vai chegar. Pode vir em uma mensagem de texto, pode vir em uma ligação telefônica, pode vir em um e-mail. Pode ser: ouça, seu demônio pode estar esperando por você lá fora, porque não quiseram vir à igreja com você. E aqui está o que quero que você entenda. As batidas virão, mas você não precisa destrancar a porta. Você deve manter a porta trancada. E aqui está o que você pode fazer. Você pode dizer: Jesus, esta é a sua casa. Você atende a porta. Você vai até esta porta porque eu não posso. Não quero olhar pelo olho mágico. Não quero ser tentado. Você atende a porta. Cristo em mim é um alicerce firme. O Senhor atende a porta nesse caso porque não posso ir até lá. Ouça, como você pode vencer a tentação se não conhece Jesus? Como você luta? O que você usa para lutar? Eu sou um homem disciplinado. Eu tenho um emprego. Você não pode vencer na vida sem Deus. Não pode. Quero dizer a vocês o seguinte: varanda, andar principal, aqueles que estão online, se vocês estão aqui hoje, não conseguirão sobreviver sem Jesus. Você precisa se relacionar, igreja. Essa igreja não pode ajudar, não pode fazer isso. Não há uma religião que você possa dizer: bem, eu sou muçulmano, sou judeu, sou católico, ou que eu sou protestante, ou que eu sou batista, não importa. Você pode colocar qualquer rótulo que você quiser, tem que ser Cristo em você. Maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. Ou seja, não é você na igreja, é Cristo em você. Se você nunca teve um relacionamento com Deus, você já foi à igreja, sentou em uma cadeira no culto, bateu palmas, cantou, mas se Cristo não estiver em você, então você não tem um relacionamento. Ele precisa estar em você e isso pode acontecer hoje. Esse relacionamento é chamado de nascer de novo. Jesus disse que ninguém pode ver o reino dos céus agora e sempre, a menos que nasça de novo. Como isso acontece, Pastor Tim? Pessoal, ouçam, assim como vocês tiveram um primeiro nascimento físico, precisam de um segundo nascimento espiritual, e isso pode acontecer com vocês agora mesmo. Como faço isso, Pastor Tim? É A, admitir que sou um pecador, não posso fazer isso sem Deus. B, crer que Deus enviou seu filho para morrer na cruz por meu pecado. Ele foi o portador do meu pecado. Não há uma promessa, um sacerdote, um programa, uma receita que possa me libertar. Somente o Filho de Deus pode, e é C, confessando-o como Senhor, Romanos 10, 9 e 10, e dizendo todos os dias: Tu és o Senhor. Você é o chefe e no comando de minha vida. Se você está aqui hoje e diz: Pastor Tim, eu nunca tomei essa decisão. Essa é a decisão mais importante que você poderia tomar em sua vida. E se você estiver aqui hoje no anexo online e disser: quero nascer de novo hoje, quero iniciar um relacionamento com Deus hoje,
Sem qualquer hesitação, se for você, levante a mão. Apenas segure-o no alto, onde quer que você esteja. Segure-o. Quero ver todas as mãos que estão levantadas. Peguei. Mantenha-os em pé. Pegue-o pelas costas. Pegue-o. Ali. Varanda, mantenha-as erguidas. Quero ter certeza de que estou vendo as mãos. Entendi. Bem ali. Lá atrás, ali. Anexo, continue assim. Online, basta digitar. Estou decidido. Vamos orar juntos em voz alta, pessoal. Digam, querido Senhor Jesus, acredito que você é o Filho de Deus. Creio que na cruz tu levaste meu pecado, minha vergonha e minha culpa e morreu por eles. Tu enfrentaste o inferno por mim para que eu não precisasse ir. Você ressuscitou dos mortos para me dar um lugar no céu, um propósito na terra e um relacionamento com seu Pai. Hoje, Senhor Jesus, eu me afasto do meu pecado para nascer de novo. Vamos, diga agora: Deus é meu Pai, Jesus é meu Salvador, o Espírito Santo é meu ajudante, a Bíblia é meu guia e o céu é o meu lar. Em nome de Jesus. E todos disseram amém. Aleluia.